eu fico muito feliz quando eu sei que a cada mês a gente vai estar representando um assunto e vamos estar abordando ele um pouquinho mais profundamente. Porque a gente não quer só falar do assunto, a gente quer se aprofundar para que as pessoas entendam que tem várias formas de você se cuidar, tem várias formas de você se prevenir, diagnosticar. Mas além de tudo isso, o que a gente tem que viver muitas vezes? É com o preconceito das pessoas. Às vezes as pessoas falam bonito, né? Dizem que essa empatia existe e que todo mundo tá do lado de todo mundo para dar força, mas quando o negócio aperta, a gente sabe que não é bem assim. E hoje nós estamos aqui para falar sobre esse assunto porque é muito importante para mim, para você e para todos nós, que a gente tenha consciência de que muitas vezes não basta só você entender o assunto, mas você também tem que ter essa sensibilidade para respeitar as pessoas. E quando a gente não entende e quando a gente tem a ignorância de muitas vezes não ficar bem informado, a gente fica distante das pessoas. E hoje nós vamos conversar com 3 pessoas bem interessantes que estão hoje aqui no nosso estúdio. E através desse bate-papo, eles é que vão dar uma verdadeira aula do quanto a gente deve se comportar, não em representar só o mês de janeiro diante da situação e passar o mês de fevereiro até dezembro sendo preconceituoso com algo que a gente ouviu em janeiro e que parece que não valeu muito. Sejam bem-vindos aqui, Fábio Solon. Obrigado. Prazer. Prazer. Prazer também, Francilene. Tudo bem, querida? E a nossa aluna Maria Rita. Tudo bem? Nossa, gente, uma união de feras, né? Porque quando a gente fala com um professor, quando a gente fala com uma coordenadora que não deixa de ser professora, né? Quando a gente fala com pessoas que são capacitadas, instruídas, com conhecimento, a gente entende que o que há de melhor vai para uma aluna. E para outras alunas e para outros alunos. Vamos falar um pouquinho desse Janeiro Roxo, por mais que a gente já tenha falado bem no início de janeiro, mas eu acho que é bom a gente dar seguimento para a gente partir para essa exposição Vozes. Quem fala primeiro? Pode ser o Solon? Pode sim. Bom então dia, fique à gente. vontade. A gente tem um esforço danado e está construindo uma agenda importante aqui no estado do Piauí, em Teresina, em relação à hanseníase. A ideia é sensibilizar e mobilizar as pessoas diante do assunto. A hanseníase é uma doença secular, mas ainda hoje poucas pessoas conhecem sobre a hanseníase, né? A gente precisa ocupar os espaços e tentar buscar formas de aproximação dessa temática com a comunidade. A gente fala isso muito dentro da universidade, mas dentro da universidade a gente tem um compromisso de formação e desenvolvimento de alunos, produção de artigos científicos, de capítulo. A gente precisa romper um pouquinho esses muros da universidade e chegar na comunidade, que é onde as coisas acontecem, a vida acontece, né? Então, nosso intuito e nossa responsabilidade social é essa. Professor, falar de saúde, falar da universidade, que é uma instituição que a gente faz questão de trazer para o Bom Dia, porque a gente aprende muito. Eu acho que a gente fala muito de que sem educação o Brasil não vai para frente, mas eu acho que a gente está vivendo uma época de tanta gente mal educada que a prática da educação está só em falar. Né? A gente fala muito, mas na prática a gente faz bem pouco. E aí quando a gente fala de saúde, eu acho interessante também quando a gente tem tanta informação que parece que está difícil escolher qual é a informação mais necessária para aquele momento. E aí a gente faz questão de abordar esses assuntos e tentar se aprofundar mais, porque a gente vê que a comunicação tem o dever e a obrigação de divulgar. Porém, também de dar uma continuidade, uma futucada de vez em quando, em querer insistir mais sobre a informação. Porque uma das coisas que a gente faz aqui dentro do Sistema Um Dia de Comunicação, mais precisamente, eu faço questão de fazer dentro do Bom Dia, e eu tenho essa liberdade até então, de aprofundar mais sobre o assunto. Porque eu acho que você não deve se aprofundar se for para falar bobeira. Mas se for para falar sobre assuntos que você vai, de uma certa forma, fazer com que a sociedade entenda por todas as vezes que há uma necessidade de a gente entender, mas a gente praticar o que está sendo falado, eu acho necessário. Porque para ser comunicador, só para divulgar o assunto ou para dizer que estamos no mês, não é o suficiente para mim. E aí quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de hanseníase, que a gente vai chegar já na coordenadora, que é diretamente com o Mohan, né? Como é que a população está bem informada e como é que os alunos estão bem informados sobre esse assunto, hanseníase? Você já disse praticamente, mas hoje, diante de tantos janeiros que já se comemora o mês,
Como é que funciona isso? Vou te contar uma história. Eu entrei na universidade, na Federal do Piauí, em 96 e saí em 2001. Certo. Não escutei em nenhum momento falar de hanseníase. Eu só ouvi falar de hanseníase quando eu fui para a residência em saúde da família no Ceará, em Sobral, e eu tive o primeiro contato. Mas a odonto, eu sou dentista de formação, a odonto era muito distante dessa realidade, né? E aí, voltando para Teresina em 2013, agora como professor da universidade, e me aproximando desses movimentos sociais de uma forma geral, e em especial com o Mohan, eu fui me aprofundar mais. Então, sim, eu tive que voltar para os estudos, me apropriar melhor em relação a esse assunto, para poder ajudar na formação de novos alunos, né? Novas pessoas. Vozes, né? Entre a exposição Vozes. Nós estamos aqui também com a coordenadora Francilene Mesquita, que é do departamento, então, de mulheres do Mohan. Vamos falar dessas mulheres, né? Vamos falar dessas vozes, vamos falar desse comportamento que, às vezes, você fala de mulheres. A mulher, ela passa por um preconceito, as pessoas acabam tendo um preconceito maior com nós mulheres quando o assunto é hanseníase? Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Na verdade, nós mulheres já sofremos, né, por sermos mulheres, que a gente já carrega consigo uma sobrecarga de demandas da vida, de tudo mais. E quando se fala na questão da hanseníase, o preconceito ele é geral, né? Que a sociedade ela já rotula, né? Já nos rotula. E assim, quando uma mulher é acometida pela hanseníase, ela tem as suas responsabilidades diárias na sua casa, né, cuidar dos seus filhos, enfim. E essa sobrecarga de responsabilidade, muitas vezes, nos faz sentir diminuída. A gente realmente não tem forças de dar continuidade aqui. Será que eu vou dar conta ainda por estar doente, por ter essa doença que nos traz tantos agravos, né? Que algumas mulheres, elas carregam consigo dores no trajeto dos nervos, né? Que a hanseníase, lembrar que a hanseníase, ela é uma doença não somente de uma mancha, mas também é uma doença dermatoneurológica, que afeta também os nervos. Então essas mulheres, elas precisam buscar forças em algum lugar dentro de si para poder dar conta das suas responsabilidades. Como é que o Mohan hoje está trabalhando e como é que do ano passado, que tivemos outro janeiro, para este ano mudou? Para melhor? O que a gente precisa fazer para que as pessoas tenham mais consciência? O Mohan, ao longo dos anos, vem realizando, né, ações. Sim. Vem buscando parcerias. Essa já é a segunda exposição. E essa é voltada para mulheres. E o que a gente vê que realmente agora, nesse janeiro de 2025, a visibilidade da hanseníase está um pouco maior. Tanto é que a gente está correndo aqui, vai sair para dar outras entrevistas, né? E isso é importante, porque estão tirando a hanseníase da invisibilidade. Falar de hanseníase é necessário, como já foi dito, de janeiro a janeiro, o ano inteiro. Então, a gente espera que não somente aqui no janeiro, mas durante o ano todo, que é o que a gente tenta fazer com os parceiros, falar sempre da hanseníase. Para quê? Por quê? Né? E para quem falar? É para a sociedade. Né? Verdade. De que forma? É ir lá, a gente está com uma agenda que a gente tem que ir nas praças públicas, a gente vai na praça do mercado do Parque Piauí dia 23, levar a informação à população. Então é dar visibilidade mesmo ao Janeiro Roxo, lembrar, mas lembrar que por trás do Janeiro Roxo tem pessoas. Inclusive, e essas pessoas têm que precisar ser vistas, né? Verdade. Inclusive, Francilene, quando a gente fez essa entrevista falando do Janeiro Roxo e deixando bem claro como é que ia ser essas ações, a primeira coisa que eu fiquei desejando foi entender melhor essa exposição Vozes. Por que há uma necessidade de nós comunicadores a gente se unir por um propósito? Seja a gente aqui no sistema, seja você em outros veículos de comunicação. Mais do que a gente tá levando a informação e sermos veículos diferenciados, é a gente receber uma soma de que você faz uma entrevista aqui, se você se aprofunda mais, que bom que em outro veículo de comunicação não se pergunte só sobre as perguntas relacionadas à doença hanseníase, mas mais do que isso, que a gente possa se aprofundar e entender melhor como é que fica a cabeça de uma pessoa que está passando pela situação. Porque nós sabemos que o ser humano, ele fala muito que tem cuidado, que tem zelo,
Mas quando a coisa acontece, muitos, por falta de informação, acabam de uma certa forma se distanciando uns dos outros. E é nesse momento que numa família alguém está desinformado demais, né? E a gente precisa levar essa informação. E eu acho muito legal porque a gente deixou bem claro na primeira entrevista como iria acontecer, mas eu queria me aprofundar mais junto com vocês e continuar com esse apoio através do nosso programa, continuar dando apoio para vocês do Mohan, fazer com que professores como o nosso professor Fábio Solon possa entrar mais profundamente no assunto e fazer com que alunos como a nossa querida Maria Rita tenha práticas e ideias tão interessantes. E aí a Maria Rita entra falando pra gente como aluna, né, do curso de medicina da UFP e artista visual, como funciona, como está funcionando essa exposição de vozes, o que você pode falar pra gente, como é que os alunos estão vestindo essa camisa e como a sociedade está recebendo vocês diante dessa exposição Vozes, né? Então, Vanusa, bom dia. Bom dia, meu amor. O principal motivador dessa exposição é levar o conhecimento que a gente produz na universidade para fora desses muros. E a arte, ela vem como esse meio, porque a arte, ela vai ser um aproximador entre a comunidade científica e a comunidade geral. Por quê? O conhecimento que a gente produz em artigos, em capítulos de livro, ele não é acessível para todo mundo, nem todo mundo entende a linguagem, nem todo mundo tem acesso a esse conhecimento. Então, a exposição vem como um meio de trazer, aproximar o que a gente está produzindo na universidade, que é informação, para a comunidade, para que eles entendam o que é a hanseníase, quais os estigmas que essa doença traz, uma doença secular, mas ainda é muito cercada de desinformação. E a gente tem que aproximar a comunidade, porque a arte, ela é uma linguagem acessível. Você pode observar as telas que estão lá, tem telas, tem fotografias, tem produções das mulheres acometidas pela hanseníase. Nós fizemos a divisão em 4 salas. A primeira sala é ocupada pelo desenho das mulheres que participaram da pesquisa e também da militância no Mohan. A segunda sala tem produções dos pesquisadores que também colaboraram com a pesquisa, alunos, docentes, outros profissionais da saúde, e tem fotografias do professor Osmar também, que também faz parte da universidade. A terceira sala é a minha sala, que eu produzi com base no que eu fui afetada pelas histórias dessas mulheres. E a quarta sala é a do professor Solon, que também, com base no que a gente escutou, a gente está trazendo. E é importante que a gente promova essa aproximação do conhecimento com a população geral, porque o museu é um espaço aberto, muito visitado, chama a comunidade para participar disso e ter contato com essa arte, que é um veículo de informação muito potente. Engraçado, você que é uma jovem, que veste a camisa, né, sobre o assunto, o que você tem percebido nos últimos tempos, não só ligado à hanseníase, mas à informação? Porque com a era digital, as informações chegaram mais rápido até nós. Mas você tem percebido que as pessoas às vezes se assustam com as informações claras que são dadas quando você chega ali e vê? Porque parece que ninguém está se informando. Tá assim, sabe qual é a sensação que eu tenho, Maria Rita? Que as pessoas, elas verdadeiramente só vão buscar o que interessam a elas. Sim. Por exemplo, se eu não tenho ninguém na minha casa com hanseníase, eu nem lembro que hanseníase existe. Se eu não tenho na minha casa alguém que esteja passando com problema de saúde mental, eu nem me importo com o que as pessoas estão passando com problema de saúde mental. E isso não é uma realidade. A realidade é que o que alguém está vivendo na tua casa, ela pode passar a viver na casa do outro por falta de informação clara. Não é isso, professor? É isso. E você como aluna, por exemplo, vestindo a camisa da forma como você está vestindo dessa exposição Vozes, o que a informação acaba levando para você, para os seus familiares, para os seus amigos, e como é o seu comportamento diante dessa realidade? Eu acho que essa questão da mídia hoje em dia, da veiculação de informações de maneira muito, acho que até exagerada, ela pode levar à veiculação de notícias falsas de uma maneira muito fácil. Por exemplo, sempre que a gente está produzindo conhecimento na universidade, a gente tem a preocupação, nossa, eu vou tirar essa referência de onde? E muitas vezes a informação está chegando sem referência alguma, as pessoas da comunidade estão acreditando e estão repassando essa corrente de desinformação para frente. E esperar que
como você falou, esperar que a informação chegue até você é uma maneira muito passiva. Você tem que buscar e não esperar que essa busca só venha quando alguém já está acometido ou então quando o problema já está na sua porta. Você tem que buscar se informar antes mesmo dele chegar lá. E quando a gente procura as referências para fazer estudos na universidade, a gente começa a pensar, poxa, eu sei disso, mas de onde foi que veio essa informação? Sim. Porque tem muito conhecimento que a gente vai acumulando ao longo da vida em contato com familiares e amigos que a gente não sabe se é verídico ou não. Uma das informações pertinentes sobre a hanseníase que muita gente não sabe é que o contágio, ele se dá através de um contato íntimo e prolongado. Você precisa ter contato com a pessoa por vários dias, por uma pessoa infectada e não tratada, porque a partir da primeira dose do tratamento já não é mais contagioso. E muita gente não sabe. E quando uma pessoa é diagnosticada com hanseníase, as pessoas se afastam por desinformação. E eu acho que combater essa desinformação é muito importante para que esse estigma, esse preconceito se extinga, porque quando uma pessoa está em estado de vulnerabilidade por uma doença, ela precisa ser acolhida e não excluída. A gente fica olhando para você, dá um urro. Eu ia te perguntar, professor. Eu já ia perguntar, professor. Só vendo a Maria Rita falando assim, dá orgulho, não dá? Demais. Nossa, uma sensação assim, poxa vida, E como é bom. E o curioso é que a Rita participou no ano passado, na campanha de Janeiro Roxo, como aluna do primeiro período de medicina. Isso que eu queria saber, já ia perguntar para ela, qual é o teu Então, período? Eu estou no terceiro período. Terceiro período, que orgulho. Nossa, porque assim, na tua família tem alguém com hanseníase? Não. Tá vendo? Como são as coisas? Você tá vendo? Como é que as coisas funcionam? O que é uma boa informação? O que você não só ir num Google, mas procurando conversar com as pessoas. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão deixando de conversar com pessoas que têm conhecimento, que estudaram, doutores, professores que estão ali se dedicando, pesquisadores, pessoas que verdadeiramente buscam a ciência com responsabilidade. Sabe? A gente tem que ter muito cuidado. Eu, como comunicadora, eu me informo, eu saio me informando, mas eu fico com esse coraçãozinho apertado quando eu não tenho o tempo suficiente de ficar mais aprofundada no assunto. Aí o que eu faço? Eu me aprofundo aqui com vocês. Porque não adianta nada eu falar bonito, dizer o que as pessoas querem ouvir, se na hora do vamos ver a história é outra totalmente diferente. Veja o que você falou. E quantas pessoas se deixam de tocar, de pegar na mão de uma pessoa que está com hanseníase? Nós estamos no janeiro da saúde mental. E quantas pessoas acabam, de uma certa forma, diminuindo sua imunidade, abaixando sua imunidade, pelo simples fato de saber que outra pessoa tem preconceito com ela. Não é isso, professor? Isso acontece muito. Claro. Eu fico mais adoecida ainda de saber que tem gente que me olha de forma diferente. Isso não é real? Sim, eu gostaria até assim de trazer essa questão do Janeiro Roxo e Janeiro Branco. Sim. Né? Que o Departamento de Mulheres do Mohan, nós surgimos em 2019. Sim. O Mohan já existe há 41 anos, né? Mas esse olhar voltado para a questão da saúde da mulher, né, no tocante da hanseníase, foi a partir de 2019. Olha só. Né? Então a gente começou um grupo pequeno, então a gente tem um grupo no WhatsApp que existem várias mulheres do Brasil. Né? Nós temos vários grupos, na verdade, e o grupo daqui, especialmente com o nome de Entrelaçadas. Ai, que maravilha. Né? Por quê? Porque são vidas, são pessoas, são mulheres que estão ali. E cada um vive de uma forma diferente da outra. Eu tenho, por exemplo, você pode ter hanseníase, mas o que tu sente, o que tu passa é talvez diferente do que a outra está passando. E essas entregas de informações vai ajudando a chegar mais ainda. E isso, né? lá no grupo não é só falado somente de hanseníase, né? São faladas das questões diárias, da sua vida diária. E nós temos uma médica que faz um atendimento, né, psicossocial com a gente. Ela faz, a doutora Lúcia Osório, está lá no Rio de Janeiro, mas ela se encontra online com a gente. Que legal. Esse ano a gente ainda não iniciou. Então a gente tem esse encontro, a gente tem esse momento para a gente falar de nossas vidas, né? E ela faz essa escuta, nos orienta, nos acompanha e nos acolhe. Francilene, você viu que a Maria Rita falou sobre os cuidados, né? Como é que a gente acaba tendo um certo zelo na hora que a gente está adoecido, né? Principalmente essa história da gente ter a prevenção, começar o tratamento o mais rápido possível, né? Que é isso que é importante as pessoas saberem. Não é esperar, guardar para você, às vezes com vergonha de que a sociedade saiba, que as pessoas familiares saibam,
algo que você vai piorar ainda mais o seu problema de doença. E aí eu queria que você falasse justamente, como coordenadora, relacionado a esse assunto, já que você fala do Instagram e que tem pessoas orientando, como é que fica a vida dessa mulher quando o esposo descobre que ela está com a doença? Isso é um pouco, vamos dizer que relativo, assim, vai muito da informação Sim. que aquela pessoa tem. Certo. Né? Mas a gente escuta, sim, mulheres dizerem, né, que sofreu um pouco de preconceito do esposo por não entender. Ou seja, a gente muitas vezes nem sequer tem o direito de estar doente. Sim. Né? Porque os maridos, os esposos não entendem essa questão. Às vezes até se separam, né? Sim, acontece. Se separam sim. ou não querem mais ter o sentimento de amor. Isso. Que é o primeiro. A gente escuta relatos, né, sobre isso. Então a gente está ali. E essa exposição, a Rita, né, ela fez a escuta dessas mulheres, né, e essas mulheres tiveram a oportunidade de se expressarem através de pintura, enfim. Então é uma oportunidade que elas se dão. Claro, a universidade está dando a oportunidade, mas nós mulheres acometidas pela hanseníase precisamos abraçar isso. Né? Eu vou lá, eu vou fazer a minha arte, eu vou ser protagonista da minha própria história. E está lá a exposição. E a intenção é diminuir mais e mais a hanseníase no Brasil, não aumentar. Porque a falta da informação ou o desejo de não querer levar essa prática para as demais pessoas de que você tem que estar bem informado é que faz com que essas doenças cheguem mais e mais perto da gente. Tanta doença acontecendo no país, no mundo. Por que será? Com tanta informação que nós temos. Às vezes a própria ignorância te faz adoecer, não é não, professor? Mas a hanseníase, especialmente Brasil e Índia, lideram o ranking mundial. Então, na América Latina, o Brasil lidera. E é sobre isso que a gente está tratando. Assim. A gente estava conversando anteriormente em relação à prática de cuidado, né? Mas hoje a gente precisa ressignificar a prática de cuidado. Por quê? Porque dengue, acidente de trânsito, hanseníase, às vezes acometem a mesma pessoa. Sim. Então a gente não pode fragmentar o cuidado, ou então olhar só para a pessoa atingida pela hanseníase. É uma pessoa atingida pela hanseníase, mas também é uma mulher, sim, com necessidades, demandas. Às vezes é uma pessoa também hipertensa, né, que convive com diabetes. Então, a gente precisa entender qual é a lógica. São várias doenças acometidas numa pessoa, mesma pessoa apenas. E aí vem a preocupação e a responsabilidade de abordar esses estigmas, sim, que muitas vezes são tão praticados, tão perto da gente, né, professora? E às vezes da gente, né? Da gente, com certeza, porque falar é muito bom. Mas quando a coisa acontece, às vezes o preconceito está dentro da gente, sim, diante da própria situação vivenciada, não é verdade? Sim. Quanto à questão do preconceito, né, a gente vem sempre dialogando com essas mulheres, né, fazendo essa escuta qualificada e afetiva, que não basta só escutá-las. Sim. Você tem que ficar ali atenta às questões que elas trazem para a gente. E aí, o que fazer com essa escuta? E ter responsabilidade também, de que não é só o preconceito. Se a doença existe, a gente também tem que ter essa responsabilidade de dizer como você vai se cuidar e como você vai cuidar daqueles que estão perto de você. E aí dizer para essa mulher como ela se defender, sim, desse preconceito. Eu não vou falar da doença. E como ela se prevenir, como ela precaver e como ela se curar. Isso. Né? Se ela não falar da doença, porque ela fica com medo de falar da hanseníase, por medo já de sofrer preconceito. Sim. E a gente tem esse papel, enquanto movimento social e nossos parceiros, de fazer essa conscientização da mulher afetada pela hanseníase, da comunidade como um todo, de realmente olhar para a hanseníase com outro olhar. Né, com a questão mesmo, é a minha saúde que está aqui, então eu vou sim falar da hanseníase, porque quanto mais você fala, mais você vai desmistificando a e ajudando outras pessoas, né? Ajudando a sociedade. Me fala da exposição, como é que as pessoas têm oportunidade, como é que vai acontecer. Vamos reforçar, né? Sim. Então, a exposição foi aberta ontem, dia 8, e ela vai funcionar de terça a sexta, das 8 às 17 no Museu do Piauí. E vai ser no Museu do Piauí. Certo. Em frente à Praça da Bandeira. Em frente à Praça da Bandeira. Em frente à Praça da Bandeira. E lá vai ter uma roda de conversa no dia 17, que vai começar às 9 da manhã, contando com a minha presença da Fran também. Vai ter outras representantes de movimentos sociais, representantes da universidade também, se atém. E vai ser muito interessante, porque é uma maneira da gente fazer
reverberar o movimento de janeiro a janeiro, para que não se restrinja só a esse mês. Muito legal, parabéns, tá, Maria? Muito obrigada. Muito orgulhosa de você, assim como professora. E orgulhosa de vários outros alunos. Mandar um alô para todos os alunos do teu período, da universidade, que acompanham o nosso programa, que sabem que a gente veste a camisa aqui dentro do Bom Dia de verdade, para tudo que é para soma, tudo que é para somar, a gente faz questão de trazer para o programa e dizer, professor, que você continue incentivando, que você continue estando mais e mais profundamente cuidando desse lado da saúde, mas principalmente incentivando outros professores a ter práticas tão iguais sobre vários assuntos e vários tipos de doenças, né? A ideia é contribuir para a transformação das práticas, Sim. Então eu espero que isso aconteça. Muito Queria só bom. agradecer o Museu do Piauí, porque a gente já está construindo uma agenda importante lá no museu. A Fran falou da segunda exposição, mas na verdade é a terceira vez que a gente está lá com essa temática, com essa aproximação de ciência e arte, que é o movimento que eu estou Porque cada fazendo ano que hoje. passa vai ficando maior, melhor, e aí a gente vai lembrando. Com certeza. O Teresina Shopping abriu espaço pra gente Que a partir legal. do dia 24 até o dia 31. Olha que bom. A gente vai levar uma parte da exposição para lá também. E agradecer o Ciatem, agradecer o Mohan, o Centro Maria Imaculada, a NHR Brasil, são tantos parceiros que Graças eu a aqui não Deus. represento só o Fábio Muito e nem bom. só a instituição ou o UFP Ciatem. Mas por trás desse movimento da gente aqui existem muitas pessoas, o coletivo é forte, e a cada ano a gente se fortalece mais. E é isso que dá certo, né? Essa união. Essa união. A gente quer agradecer a você e as pessoas que quiserem também dar apoio, né? As pessoas que quiserem fazer parte também, as mulheres que estiverem nesse exato momento assistindo o nosso programa, que estiverem com dificuldade. Olha só o que você falou. Fala do Instagram para quem está em casa assistindo e fala também um pouquinho mais sobre essas mulheres do Mohan, como elas precisam tanto desse apoio, como outras que estão aí caladinha precisam se abrir. Isso, a gente tem o Instagram do Mohan Piauí, né? É @Mohan Piauí. Você pode entrar lá, mandar uma mensagem. Como essas mulheres chegam até nós? A gente tem parcerias, a gente nunca trabalha sozinho, né? E aí a gente tem parceria com a Fundação Municipal de Saúde e que já conhece o trabalho do movimento. Então essas pessoas, não somente mulheres, né? Mas essas pessoas nos chegam, né, para que a gente possa fazer a escuta qualificada e afetiva e reintegrar essas pessoas, né? Então o nosso papel é não somente escutar, como eu já falei, né? Mas fazer com que ela dê o despertar de como, vamos dizer, solucionar essa questão que ela está vivenciando, que é muito individual. Cada questão, cada dor, ela é individual. Então, com a união nesse grupo, seja no grupo de WhatsApp ou apenas uma escuta ali, né, no momento, ela se sente parte, né, da sociedade, que muitas mulheres se sentem realmente excluídas quando são diagnosticadas com hanseníase. Tá. E o nosso papel é esse, reintegrá-las. Muito bom. Bom, a coordenadora, né, de Mulheres do Mohan, o nosso professor, agora eu quero que você, olhando para aquela câmera dele, como aluna, como uma pessoa que está vestindo essa exposição, Vozes, e que representa uma parte importantíssima da nova geração, eu queria que você pudesse mandar um recado para quem está assistindo, já que, você viu que eu te perguntei? Se na tua família alguém teve hanseníase. Então, assim, eu quero que você diga para quem está em casa, com a experiência de estar vestindo essa camisa, de estar ajudando nesse mês de janeiro e representando de forma tão inteligente os alunos, pudesse mandar um recado para quem está assistindo o nosso programa, até para as escolas, para os alunos de outras escolas, enfim, para a sociedade jovem. Então, gente, a primeira mensagem é que fiquem de olho na hanseníase de janeiro a janeiro. Busquem um serviço de saúde sempre que tiverem algum indício, por exemplo, uma mancha sem sensibilidade no corpo, sem sensibilidade dolorosa, sensibilidade tátil, perda de percepção de calor, de frio em alguma mancha do corpo, fisgadas nos dedos, porque a primeira coisa que a gente precisa preconizar é que o diagnóstico seja precoce para que o tratamento se inicie o mais rápido possível. E qual serviço buscar? Busquem a UBS da casa de vocês, mais próxima, porque a atenção primária já cuida da hanseníase. E outra mensagem é que, principalmente a juventude, se ligue em repassar a informação de maneira correta, de debater que esse estigma, esse afastamento é
um preconceito que deve ser ultrapassado, deve ser abolido na nossa sociedade, que acolham as pessoas com hanseníase, porque é uma doença de tratamento muito ainda ultrapassado, a indústria ainda não oferece pesquisas de maneira abrangente para melhorar o tratamento, então essa pessoa se encontra em estado vulnerável, ela tem que ser acolhida. E fica também o convite para que vocês visitem a exposição, que está muito interessante e pode aproximar vocês da temática. É claro que precisa estudar sobre a hanseníase e se informar de maneira melhor, não só dessa doença negligenciada, mas de todas as outras, mas que vocês busquem informação e repassem essa informação, que seja uma corrente, porque a gente na universidade, a gente tem esse contato com conhecimento científico, só que a gente precisa também fazer com que ele chegue à população. Então, você que é estudante da saúde, profissional de saúde, informe as pessoas, faça com que essa rede de informação chegue cada vez mais longe. Olha pra ela, a gente acha tão linda, né? A gente quer continua falando, né? Continua falando, que é tão linda falando, é tão linda informando. Parabéns, tá? Tô encantada com vocês três e muito feliz com a exposição Vozes, que continue, que no próximo ano tu diga assim, gente, é a primeira vez. Não, mas assim, como a gente fica feliz de ver esse trabalho de vocês. Obrigada, tá, professor? Também, que Deus abençoe grandemente vocês. Vai aparecer o Instagram na telinha, mas eu queria que cada um pudesse falar do Instagram para as pessoas terem mais e mais informação. O Instagram do Ciaten é com C, tá? CIATEN e @Fábio Solon também. Não falei do agradecimento para a CESAP e para a Fundação Municipal de Saúde, que também são parceiros incríveis da gente. Que coisa então, boa. cada um de nós tem um arroba, né? CESAP, Fundação Municipal, então todos eles são importantes para a gente disseminar a informação. Todo mundo, claro. né? Isso. E o Instagram? @Mohan Piauí. Certo. Também tem o meu pessoal. Fica à vontade, fica à vontade. @Francilene Mesquita Fran. Quiser mandar a uma mulher que esteja se tocada, né, pela Isso. entrevista, queira entrar em contato. Eu não quero ir lá no Instagram da instituição, Isso, não, né? Quero isso. falar com essa moça. Pode então, acontecer isso, de é. verdade. E o seu, Marina? Então, o meu é @mrita_ab e eu queria fazer um agradecimento especial ao Centro Maria Imaculada, que é um centro de referência em hanseníase, que o Instagram dele é @CMIASA, e que vocês conheçam a instituição, que é uma instituição maravilhosa, que trata de hanseníase aqui no Piauí, e que a gente escuta de uma boca só falando que todo mundo é muito bem acolhido, muito bem tratado, e lá é um local espetacular. Tá certo, e muito obrigada a vocês, tá bom? Te agradeço. Sejam sempre bem-vindos. Inclusive, a gente, cada momento que vai passando, cada momento que a gente vai abordando assuntos assim, a gente vai aprendendo mais. A gente até colocou na última entrevista uma matéria falando sobre os cuidados com os pés, com as unhas. E as pessoas não têm noção de que, às vezes, as pessoas, quando elas estão bem mais acometidas, elas encontram dificuldade até na questão dos sapatos, dos tipos de sapatos que elas vão usar, porque elas não estão sentindo muitas vezes a sensibilidade, não sente a sensibilidade dos pés, principalmente quando a doença está mais agravada, né? E os cuidados tem que ter, porque às vezes você não percebe que está fazendo uma unha ali, que teve uma unha encravada, que machucou, e pode chegar numa gravidade. Você falou das outras doenças, o diabético com hanseníase, já imaginou? Né? Então, assim, tudo isso é muito interessante, porque a gente vai abordando mais, a gente vai entendendo mais, vai se aprofundando mais, então vocês estão de parabéns.